Bom dia, meus irmãos. Bom, vamos estudar hoje na nossa EBD a lição de número 5, Liberdade Cristã. E eu quero convidar você que neste momento pegue a sua revista. Nós estamos estudando as cartas de Paulo. Nós estamos estudando o livro de Gálatas, né? Gálatas, o capítulo 5. A lição da semana pede para que vocês estejam lendo o capítulo 5 e 6, porque nós vamos trabalhar essas referências na lição de hoje, né? Então, eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia, abrir no livro de Gálatas, no capítulo 5, e nós estaremos dando início à nossa escola bíblica dominical, tá bom? Será um grande privilégio estarmos juntos, estudando e compartilhando a mensagem do reino de Deus. Então, eu vou dar um minutinho para que vocês se organizem aí, peguem suas revistas, peguem a sua Bíblia e vamos ter a nossa EBD. Então, vamos lá, a nossa escola bíblica dominical. Eu sei que a imagem pode não estar muito boa, mas eu creio que vai dar para nós estudarmos bem. Liberdade cristã é o tema da nossa lição de hoje. O nosso texto áureo se encontra em Gálatas 5, versículo 1, que eu estarei lendo agora na minha versão NVI, que diz assim: Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Olha que mensagem linda que Paulo escreve aos nossos irmãos gálatas. E nossa lição de hoje tem por objetivos aonde nós queremos chegar. Porque eu entendo assim, meus queridos, que a escola bíblica dominical não é apenas para que você e eu tenhamos um conhecimento mais amplo. É para que a gente venha praticar no nosso dia a dia. E era isso que Paulo tinha em mente quando ele escrevia aos Gálatas, e é isso que nós precisamos trazer para o nosso dia a dia. Como eu vou viver a minha fé cristã, a minha liberdade cristã. Então, os objetivos da lição são saber, compreender que a liberdade cristã está baseada na prática dos ensinos da palavra de Deus, em consonância com a vida no Espírito Santo. O que eu tenho que fazer? Permitir que o Espírito reproduza em sua vida a vida de Jesus, na semeadura espiritual e na frutificação de bons frutos. E é isso que nós vamos ver a partir de agora, né? A revista ela começa dizendo assim: liberdade cristã é o ponto alto da nossa fé. A liberdade deve ter o preço que devemos honrar essa liberdade. Ou seja, a liberdade ela teve um preço que foi pago. Para que nós fôssemos pessoas livres, Jesus Cristo teve que pagar um preço por nós. E foi pago um alto preço para que nós fôssemos libertos das garras e das armadilhas do pecado. A liberdade em Cristo é um alto privilégio, né? E não menos responsabilidade. Ou seja, nós temos o privilégio de sermos livres, mas temos uma responsabilidade. Ser livre faz crescer mais ainda a responsabilidade diante de nós mesmos, diante dos homens e diante de Deus. Jamais confundir liberdade com libertinagem. Não é aproveitar a nossa liberdade em Cristo para darmos ocasião à carne e promover o erro. E muitas vezes nós confundimos isso.
E por isso que essa lição se faz tão importante. Quando nós estudamos as lições passadas, a gente viu que os Gálatas estavam retornando aos velhos rudimentos da lei, sendo induzidos ao erro. E como eu citei na aula passada, nós também incorremos no mesmo erro se nós não nos atentarmos para a nossa vida cristã. Muitas escolhas que nós podemos estar fazendo no nosso dia a dia, em vez de nos deixar mais livres para anunciarmos o reino de Deus, elas tiram de nós a autoridade espiritual que nós temos em Cristo Jesus. Ou seja, quando você usa a sua liberdade cristã para... Vamos citar um exemplo aqui. Eu gosto de tomar um vinho, né? E quando eu dou ocasião a isto, o que eu estou dizendo? Que eu faço o que eu quero. E muitas vezes não é assim. Que muitas vezes o que eu faço quando eu quero, eu posso estar escandalizando o meu irmão. E este é um cuidado que nós, cristãos, precisamos ter. Eu tenho liberdade? Tenho. Mas quando a minha liberdade ela começa a agredir a do outro e induzir o outro ao erro, por quê? Porque muitas vezes o outro é muito mais fraco que eu. O outro não tem a mesma estrutura psicológica que eu tenho. Outro exemplo são namoros. Muitas vezes a gente dá vazão à carne no momento do namoro, deixando que coisas aconteçam antes da hora. Mas eu sou livre, eu faço o que eu quiser, o corpo é meu, a vida é minha. Tudo bem. Mas a partir do momento que você entregou sua vida a Jesus, o que se espera é que você seja um modelo para as pessoas. O que Cristo espera de você e de mim é que as pessoas olhem para nós e vejam em nós Cristo. E se nós estivermos praticando as mesmas coisas, como que essas pessoas elas vão se basear? Os Gálatas estavam vivendo isso. As pessoas tinham costumes, estavam induzindo eles ao erro e eles estavam se afastando da vontade de Deus. Por isso que esse texto ele é tão rico, que ele diz assim, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Mas vamos voltar na revista agora. O primeiro tópico da lição, o autor ele fala assim para a gente assim, liberdade cristã requer uma vida de obediência e verdade. Olha que importante isso. Liberdade cristã requer uma vida de obediência à verdade. E qual a verdade? Que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E aí Paulo, no capítulo 7, no capítulo 5, no versículo 7, me desculpem aí, ele diz o seguinte assim, corris bem, quem vos impediu de obedecer à verdade? Os Gálatas, mais uma vez, são advertidos, porque eles tinham iniciado tão bem a corrida da fé, tinham iniciado maravilhosamente a vida cristã com fé em Cristo, mas agora estavam sendo impedidos por ensinamentos defeituosos e para a corrida antes iniciada. Ou seja, eles estavam com uma meta traçada, o meu alvo é agradar a Deus. E aí começa a olhar para as pessoas, para os erros das pessoas. E a liberdade faz com que nós queiramos obedecer à verdade. E aí o autor da revista ele fala assim, um corredor ele sempre tem que ter uma meta. E Paulo usa muito metáforas como essa de corredor, porque o corredor, quando ele está ali na linha de partida, ele almeja chegar lá no final. Mas se ele se distrair um minutinho, um segundo que seja,
ele chega, mas ele chega atrasado. Ou ele pode tropeçar, ou ele pode se machucar. E o que Paulo tenta aqui é evitar que isso aconteça com os crentes da Galácia. Estavam indo tão bem, mas deixavam que os obstáculos surgindo os impedisse de obedecer à verdade. Isso pode acontecer com você, pode acontecer comigo. E é por isso que essa lição ela se faz tão eficaz e tão importante na minha e na sua vida. Tá bom? O segundo tópico diz assim: liberdade cristã implica produzir vida frutífera com a vida de Jesus. E o nosso texto para nós lermos aqui é Gálatas 5:22, que nos diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Só até aí. Só até aí. Liberdade para o bem, para produzir coisas boas. O reino de Deus é o reino do bem. Por isso, o crente precisa produzir bons frutos. Como foi dito aí, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade e fidelidade. Esses são bons frutos, né? Não basta dizer que é uma árvore, uma plantação do Senhor. É preciso frutificar. E o fruto do Espírito produzido em nós, ele é produzido pelo Espírito Santo. Esse fruto está intimamente relacionado ao nosso caráter, a maneira de ser, vida relacional, né? Faz-nos sermos semelhantes a Jesus. A liberdade ensinada por Paulo era uma liberdade para o bem. Era a liberdade para sermos iguais a Jesus. Aí você pode falar: pastor Eduardo, mas como você é igual a Jesus? É o que nós estamos estudando, meu querido. Usando essa liberdade que você tem para produzir bons frutos. Frutos onde que as pessoas olhem para você e, como diz lá em Mateus 5,16, elas vejam as suas boas obras e glorifiquem o nome do Senhor que está no céu, né? Então, a liberdade, Paulo fala do fruto do Espírito que se expressa de várias maneiras, né? Com amor, amando o seu semelhante, né? Com alegria, paz para lidar com as adversidades, as pessoas que pensam diferente de nós, que têm um gênio diferente do nosso. Ser tolerante, paciente, ser uma pessoa boa. Ser uma pessoa boa não quer dizer uma pessoa boba. Boa é a palavra. Fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então a liberdade cristã implica em andar com pessoas pelas quais Jesus deu a vida, né? Em Gálatas 6:1, Paulo fala assim: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, que cada um, para que também não sejais tentados. Olha que interessante essa fala em Gálatas 6:1. Por quê? Porque muitas vezes a gente tenta ajudar uma pessoa que ela está lá no fundo do poço e a gente acaba caindo também no mesmo erro, incorrendo na mesma prática. Liberdade em Cristo promove vida relacional com sabedoria e inteligência. Ou seja, você vai se relacionar com as pessoas com sabedoria, meu querido, e com muita inteligência. Inteligência é essa que o Senhor Jesus nos dá. Por quê? Porque nenhum
nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É exercer com sentimento e na prática a obra da restauração na vida daqueles que tenham caído. Ou seja, então se o seu irmão está afastado dos caminhos, se ele está distante, se ele anda tropeçando, o que o texto nos produz aqui diz assim para nós, olha, é andar com essas pessoas. Não é para fazer a mesma coisa que elas fazem, mas para andar com elas. Existe uma diferença muito grande, né? Então, viver a liberdade deve nos conscientizar que não devemos fazer de ninguém uma presa do pelo nosso jugo. Sabe, os Gálatas estavam vivendo isso. As pessoas se aproximavam, mas com interesse escusos, querendo coagi-los. Se alguém foi encontrado debilitado, fraco, vivendo a amargura da ofensa, esse alguém precisa do suporte, de ajuda. Já a liberdade cristã em Jesus promove uma vida relacional. E a gente precisa entender isso, viver com sabedoria, com inteligência. Se alguém precisa de suporte ou de ajuda, jamais ser confrontado com o espírito de amargura, rancor ou ressentimento. Porque isso vai fazer com que a pessoa faça o quê? Que ela se retraia, né? A palavra corrigir tem o sentido de restaurar. Não é corrigir para mostrar que somos melhores. Não é corrigir para mostrar que somos mais fortes, que temos autoridade. Não é corrigir com rancor nem ressentimento. Corrigir para transformar a situação. Corrigir para motivar, não para desanimar. Corrigir para trazer alegria e incentivo para as pessoas e não desanimá-las na fé. Então a liberdade cristã, ela implica numa vida dinâmica e ativa na semeadura do Espírito Santo. A gente vê isso em Gálatas 6, versículo 8, que diz assim: pois quem semeia para a carne, da carne colherá ruína, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então a nossa semeadura, meus queridos, que é uma arte, semear é uma arte. Nós temos que aprender a preparar a terra, né? Eu tive o privilégio de trabalhar com um rapaz, num clube que eu trabalhava, que ele gostava de lidar com a terra, ele veio da roça. Então, certa vez ele estava preparando a terra para fazer uma horta. E era uma horta comunitária para todos nós podermos pegar alimento e levar para nossas casas. E eu vi que dava muito trabalho. Eu vi uma vez que ele estava plantando mandioca, eu achava que mandioca desce rápido, né? E ele estava plantando e ele falou assim, olha, só em agosto do ano que vem, né? Então ia demorar quase um ano para aquela mandioca estar pronta para a colheita. Mas ele tinha que preparar a terra, ele fez todo um sistema de irrigação para que não faltasse água. Então, a semeadura, quando nós estamos semeando também a palavra de Deus, muitas vezes requer muita sabedoria no preparo, no como falar, no como agir. A semeadura precisa de algumas coisas, de um bom solo. Um solo preparado precisa de sementes e de sementes boas. Qual a semente boa? A palavra de Deus, né? Precisa de cuidado. Nós semeamos a palavra de Deus na vida das pessoas, mas nós precisamos cuidar das pessoas. Cuidar como, pastor? Ligando para elas, mandando mensagem, perguntando, orando com elas,
gastando tempo com essas pessoas. Isso é uma boa semeadura. É um processo delicado. E hoje, a agricultura, a gente vê que eles usam a tecnologia. E nós também podemos usar o WhatsApp, o Facebook, para abençoar a vida das pessoas, cuidar das pessoas, né? Então nós temos que sermos sábios. Na semeadura, no reino, me faz crer que alguns princípios devem ser aplicados, né? Semear na carne significa plantar coisas que irão produzir carnalidade, né? Então, se eu semeio na carne, eu vou colher carnalidade, mas se eu semear no espírito, eu vou colher coisas espirituais. E o espírito que aponta para coisas mais sublimes e duradouras, que é a vida eterna, que é o que todos nós almejamos. A vida eterna é uma semeadura, então, meus queridos, espiritual. Muitas vezes o que você está semeando, talvez você fale assim, eu queria tanto ver, mas você não vai ver, porque é uma coisa espiritual. E eu aprendi isso quando eu lembro da primeira vez que eu ouvi a palavra, eu vi numa empresa onde eu trabalhava, e as pessoas que semearam a palavra no meu coração, até hoje não sabem que eu sou um pastor, que eu me converti devido àquele trabalho maravilhoso e abençoado que eles faziam dentro da empresa. Então, é uma colheita espiritual para a vida eterna. A colheita nada mais é do que a multiplicação daquilo que é semeado. E às vezes a colheita não vai ser feita aqui. E muitas vezes a gente se engana porque a gente quer ver o fruto do nosso trabalho. E a gente não precisa ver. Quem precisa ver é o Senhor Jesus. Então a liberdade cristã implica em entendimento de que a nossa glória é a glória de Cristo. E agora eu faço uma pergunta para você. Que tipo de liberdade você tem buscado? Que você tem cultivado? Não pode ser uma liberdade para promover a sua própria glória. Vivemos em um tempo em que muitos buscam a glória humana, em pessoal e ministerial. Vivemos um tempo que as palavras eleitas, desejadas e proclamadas têm sido fama, sucesso, celebridade, marketing pessoal. Vivemos em um tempo que passamos mais tempos falando da gente, das estruturas, e falamos menos de Jesus, que é o nosso alvo. Que coisa, né? Então Paulo, em Gálatas 6,14, ele diz assim, mas longe de mim orgulhar-me a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Por isso que eu fiz a pergunta no início. Que tipo de liberdade você tem buscado? Uma liberdade onde Cristo é glorificado ou seu nome é exaltado? A glória de Jesus não é a minha. Jesus ele tem que ser a evidência. A honra de Jesus não é o meu crescimento. Eu não posso querer que eu apareça mais que ele. Lembra de João? Que ele cresça e que eu diminua? Então, o nosso propósito tem que ser esse. E também eu quero dizer para você assim que não é na sua inteligência. Sabe por quê? Porque o crescimento quem dá é o Espírito Santo. Então tudo que nós fazemos é na sabedoria de Deus.
A cruz é o símbolo de humilhação, vergonha e dor. Cruz é símbolo de horror, mas que Deus transformou em expressão do seu amor. Então isso que nós temos que exaltar, a cruz, a morte de Jesus na cruz, e todo o seu significado e importância deve ser motivo de nos gloriarmos. Implica e significa que a glória não é nossa, nem de nós, mas em Jesus, na sua obra salvadora. E para concluirmos, eu quero que você fique com esse pensamento, que liberdade é um bem precioso e inegociável. Aprenda a dizer não para as coisas que contrariam a liberdade de Cristo. 2. Aprenda a desenvolver atitudes que promovam o reino de Deus com fé e honradez. Não negocie jamais a sua liberdade, liberdade que Cristo lhe outorgou. Que não seja enganado. Permita que o Espírito Santo produza em sua vida a semeadura espiritual e a frutificação do bom fruto. Amém? Espero que esta lição venha abençoar a sua vida e a sua família. Tá bom? Na próxima semana estaremos com a lição de número 6. Eu quero desejar a você e a sua família um bom domingo, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos vocês. Amém? Fiquem